Simão Pedro, também conhecido como Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e uma figura central no Novo Testamento da Bíblia. Sua história é marcada por momentos de grande fé, mas também por falhas, o que o torna um personagem humano e relacional. Pedro era originalmente um pescador na região da Galileia. Ele era irmão de André, que também se tornou apóstolo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era conhecido como Simão, filho de Jonas ou João. O chamado de Pedro ocorre em diferentes momentos nos evangelhos. No Evangelho de João 1:35-42, André, que havia sido discípulo de João Batista, ouviu João Batista apontar Jesus como o Cordeiro de Deus. André então foi até Jesus e foi buscar seu irmão Simão para apresentá-lo a ele. Quando Jesus viu Simão, disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro, ou pedra em grego." Esse nome foi dado profeticamente, indicando o papel que Pedro desempenharia na fundação da igreja. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o chamado de Pedro é descrito de forma um pouco diferente. Em Lucas 5:11, por exemplo, Jesus ensinava uma multidão à beira do mar Galileia, e vendo 2 barcos vazios, pertencentes a Pedro e André, entrou no barco de Pedro e pediu que ele afastasse pouco da margem. Depois de ensinar, Jesus pediu a Pedro que lançasse as redes ao mar. Pedro, que havia trabalhado a noite toda sem pescar nada, obedeceu e, milagrosamente, apanhou uma grande quantidade de peixes. Esse milagre levou Pedro a reconhecer a santidade de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Jesus então disse a Pedro: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Após isso, Pedro e André deixaram suas redes e seguiram Jesus. Pedro rapidamente se destacou como um dos líderes entre os 12 apóstolos. Ele era frequentemente o porta-voz do grupo e estava presente em momentos importantes da vida de Jesus, como a transfiguração, Mateus 17:9, e a oração no jardim do Getsemane, Mateus 26:36. Pedro também foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, dizendo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16. Em resposta, Jesus declarou: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", indicando que Pedro teria um papel fundamental na liderança da igreja primitiva. Apesar de sua fé e liderança, Pedro também cometeu erros notáveis. O mais conhecido foi quando ele negou Jesus 3 vezes durante o julgamento de Jesus, antes da crucificação. Mateus 26:5. Isso aconteceu exatamente como Jesus havia previsto, Mateus 26:34. Após a terceira negação, Pedro chorou amargamente arrependido. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado. Em João 21:15-19, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" E após cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Esse diálogo simbolizava a restauração de Pedro e sua missão de cuidar dos seguidores de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Pedro tornou-se uma figura central na igreja primitiva. Ele pregou no dia de Pentecostes, Atos 2, liderou a comunidade cristã em Jerusalém e foi instrumental na expansão do evangelho aos gentios, não judeus, como no caso do centurião Cornélio, Atos 10. Pedro também escreveu 2 epístolas, 1 e 2 Pedro, que fazem parte do Novo Testamento. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Pedro foi escolhido por Jesus, não por ser perfeito, mas por sua disposição de seguir e sua capacidade de liderança. Sua fé, apesar de vacilante às vezes, era genuína, e ele se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Sua história mostra que Deus usou as comuns, com falhas e virtudes, para cumprir seus propósitos. Sua vida ilustra a graça de Deus, que capacita e restaura aqueles que se arrependem e o seguem.